seria da Andréia, também tá aí, né? Tá, Sim, aí. estou. Tá, seguinte. Então, tá todo mundo aí. Nós podemos já começar, né? Não sei se mais alguém vai poder entrar, porque vocês deixaram lá um aviso, né, Vinícius? Isso, professor. Eu deixei um aviso lá, mas não sei se todo mundo vai conseguir acessar, então eu estou na sala de lá também, tá? Qualquer coisa, eu vou estar intermediando entre o pessoal que entra lá e aqui. A Ana também vai mandar um e-mail para todos os participantes do evento, qualquer coisa, tá? Mas eu estou entre as duas salas, então me desculpa aí qualquer intervenção que alguém pode falar lá ao mesmo tempo. Tá bom. Bom, então eu peço desculpas aí pelo transtorno. Não sei o que acontece com o meu sistema, porque estava funcionando bem e de repente bloqueou, né? Isso aconteceu também no sábado, né? Então nós temos aqui, como eu falei, 4 trabalhos, todos tratam de experiências do programa Residência Pedagógica no contexto da pandemia, né? Eu pensei, como tem 2 trabalhos com o mesmo grupo, né, a autoria, que é o caso da Bárbara, Josilda e Juracélio, e também o outro trabalho da Bárbara com Josilda e Cristiane. Vou sugerir que esses 2 trabalhos sejam apresentados um imediatamente após o outro, e aí a gente faz a discussão dos 2, tá bom? E dos outros 2, então, a gente vocês apresentam 15 minutos e nós temos mais 10 aí para discussão, tá ok? Estão de acordo com esse... Estão de acordo? Tudo certo. Beleza. Principalmente aí a Bárbara, está de acordo, Bárbara? Bárbara, você está com áudio aí? Eu não sei, então... ela está fechada, com o áudio dela está fechado. Mas tudo bem. Então vamos começar, Giovanni, com o trabalho de vocês, né? Que é um olhar para a experiência no programa de residência pedagógica no âmbito da disciplina de prática docente. 15 Tá minutos. bom, vou começar a compartilhar aqui. Tá ok. Isso, Vinícius controla. Só vou dar umas orientações gerais, pessoal. Eu vou estar apresentando o primeiro trabalho e também eu sou monitor. Como o professor falou, então temos 15 minutos destinados à apresentação, tá? E 10 minutos para as discussões. A gente precisa realmente ter cuidado aí, porque a gente já atrasou 15 minutinhos e a gente vai ter uma roda de conversa depois, que eu também participo, tá bom? Então a gente vai cronometrar assim. Outro ponto, sobre... as interações vocês podem estar falando pelo chat aí. Assim que acabar finalizando as apresentações, a gente começa a levantar essas discussões. Outro ponto, a gente não está fazendo gravação, tá? Então as sessões de comunicações não estão sendo gravadas, tá? Então vou começar a cronometrar e aí a gente começa as nossas apresentações. Obrigado. Pode começar então. Então, Giovanni. Tá bom. beleza, dei play aqui. Então, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estar falando de uma experiência que a gente teve e o nosso relato de experiência tem como título: Um olhar para uma experiência no programa de residência pedagógica no âmbito da disciplina de prática docente. Então, quem somos os integrantes? Eu, Vinícius Garcia, juntamente com o Giovanni, né? Nós somos colegas aí. Estamos no 8º semestre de licenciatura em matemática do IFE do campus de Hortolândia, e a professora que nos ajudou aí é a professora Ana Paula. Então, vou falar só sobre um pouco dos tópicos da apresentação. A gente vai começar com os objetivos, depois a gente vai falar sobre aprendizagens e aprendizados docentes, falar como que aconteceu essa intervenção que foi proposta na disciplina de prática docente, qual foi o contexto dessa intervenção, a preparação da videoaula, a participação dos estudantes e, por fim, quais foram os nossos aprendizados docentes durante todo esse percurso. Então, vamos começar introduzindo para vocês qual foi esse contexto aí. Então, o estágio curricular supervisionado
E programas como o PIBID e a residência pedagógica são contextos que acontecem em muitas aprendizagens docentes. E, tendo isso como base, é importante que a gente tenha espaços para que as aprendizagens que estejam acontecendo nesses ambientes, nesses contextos, sejam estudadas e analisadas. Então, com isso, o objetivo da nossa apresentação aqui hoje é apresentar reflexões sobre aprendizados docentes a partir da análise de uma intervenção pedagógica que foi proposto na disciplina de prática docente e desenvolvida no programa de residência pedagógica no formato remoto. E antes de a gente seguir com as apresentações, a gente precisa entender o que são aprendizados e aprendizagens docentes. Então, a aprendizagem é o processo de aprender na prática, enquanto o aprendizado são os conhecimentos para a prática, os conhecimentos na prática e os conhecimentos da prática. Ou seja, são as lições que os indivíduos tiram das experiências práticas, daquilo que fica. A gente estudou um vídeo, né, que é a conversa que o professor Dario teve com a professora Ana Paula, onde a gente analisou, né, esse vídeo e pôde estudar a compreensão das aprendizagens e um pouco da importância de instrumentos que ajudam, né, a estudar essas experiências, que no caso são as narrativas. Então isso nos ajudou a entender um pouquinho desses conceitos de aprendizagem. Para a gente, enfim, chegar na disciplina de prática docente. Gente, sai um barulhinho, porque eu que estou tendo que aceitar o pessoal, tá? Então, pode sair um barulhinho aí. Então, como que é proposto na disciplina de prática docente? A gente tinha que escolher um episódio no contexto escolar que a gente estava ali atuando, em que ocorreu uma intervenção. E nesse episódio, que deveria ser de interesse do estudante ou dos estudantes, que podia ser feito em dupla, eles tinham que identificar aprendizagens na prática. Então, a gente deveria analisar um episódio, apresentar um relato de experiência e análise dessa experiência na disciplina. E a partir de outros olhares, né, do restante da turma, dos alunos e da professora, essa experiência seria estudada e analisada novamente. Então, a gente identificava os aprendizados da experiência da prática realizada ali. E aqui eu coloco o que a gente entende sobre intervenção pedagógica, já que a gente tinha que analisar uma intervenção. Intervenção é compreendida aqui como uma ação ou conjunto de ações necessárias para mediar alguma situação, problema identificada na escola. A intervenção pode ser imediata, como pode ser planejada para curto, médio ou longo prazo, dependendo da necessidade identificada e objetivo da ação. Então, essa intervenção foi proposta lá na disciplina de prática docente, no curso de licenciatura em matemática, e, né, foi desenvolvida e foi aplicada, vista aí no contexto da intervenção pedagógica que eu vou explicar para vocês. Então, aqui o campo de Hortolândia, né, a gente atua na Escola Estadual Professor Antônio Zolucchi, né, com a professora preceptora, que é a Sandra, e o professor coordenador, que é o Fabiano, e a professora tem as turmas dos 9º anos do ensino fundamental e algumas primeiras séries do ensino médio. E como eu falei que a intervenção tem o intuito de mediar situações, problemas, a gente tinha identificado algumas problemáticas, né, juntamente com a professora preceptora, na nossa escola campo. Por exemplo, defasagem dos alunos no ensino remoto e as dificuldades que eles tinham com o ensino remoto, a pouca adesão desses alunos com as atividades propostas pelos professores e o pouco contato com os alunos. A escola não tinha adotado aulas online, né, que os alunos teriam que entrar numa plataforma. Geralmente, o que era feito? Eles assistiam um centro de mídias e faziam atividades que os professores traziam como proposta. Então, a gente viu essas problemáticas e decidiu pensar numa intervenção aí. E foi justamente essa intervenção que a gente pensou, que era produzir materiais, né, de apoio à professora, ou seja, a gente decidiu criar videoaulas que trabalhassem com as defasagens dos alunos. Então, a gente levantou possíveis conteúdos que os alunos tinham em defasagem, juntamente com a professora preceptora. A gente fez essas discussões dos temas em reuniões
do programa, né, da residência pedagógica, com um todo, com o coletivo, né, com os 8 bolsistas, os 2 voluntários, a professora da Escola Campo e o professor coordenador. E a gente, após fazer essas videoaulas, a gente discutia um pouco sobre elas, fazendo apontamentos e possíveis alterações. Então, as videoaulas produzidas, né, a gente podia fazer em grupo ou individualmente. Eu, juntamente com meus 2 colegas, Mirella e Lucas, decidimos falar sobre soma e subtração de frações. A gente focou em 3 videoaulas, onde a gente trabalhou com o MMC, uma videoaula só sobre MMC, outra só sobre frações equivalentes e uma outra sobre simplificações de frações. E os horários, né? Essa intervenção foi justamente trazer esse horário de atendimento, que a gente tivesse mais contato com os alunos. Acontece, né? Porque até hoje acontece, na quarta e na sexta, das 10 ao meio-dia, sendo dividida aí entre os nonos e as primeiras séries. Essa foi um pouco da capa, né? Das videoaulas que a gente criou. A gente pensou em trazer umas coisas diferentes, né? Uns slides mais coloridos para atrair os alunos, para que, né, eles nunca tinham contato. Fizemos uma playlist, deixamos no modo público para eles poderem acessar quando eles quisessem, deixando a descrição e tudo mais. Mas eu vou falar especificamente da minha aula bem rapidamente para vocês saberem como que foi, né? Então, os objetivos eram compreender qual que era o conceito do MMC, né, um múltiplo mínimo comum, e somar frações com denominadores diferentes usando o MMC. Né, os conteúdos era definir o que era o MMC e somar frações, né? A soma de frações, operações de soma e subtração. Então, primeiramente, no meu vídeo, eu decidi definir o que são múltiplos. Faltou aqui o 3 vezes 0 igual a 0, né? A gente decidiu primeiro conceitual que são múltiplos, né? Para depois, né? Pode passar. A gente definir em tese o que é um MMC, que é o menor inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números que eu quero encontrar no MMC. Então, eu expliquei. Eu coloco a tabuada e identifico qual o número que tem ao mesmo tempo de um lado, da tabuada do 2 e do 3. Só que eu quero menor, no caso, o 6. Então, eu expliquei dessas 2 formas, onde a gente escreve todos os múltiplos, identifica qual é o menor entre eles, que aparece ao mesmo tempo nos 3, e a forma que eles estão acostumados, que é esse algoritmo que a gente decompõe os números que a gente quer achar o MMC entre eles. Então, fiz alguns exercícios, né, com eles, exemplos no próprio vídeo. E aí, a gente acabava propondo no final da aula, né, no final da videoaula, os vídeos, e eu usei a plataforma, né, do Jamboard para realizar os cálculos e fazer os exercícios com ele após a videoaula. Então, nessa hora que a gente mostrava a videoaula e fazia exercícios, tirava dúvidas com eles. Então, a nossa regência foi, né, no dia 16/6, na plataforma Meet. Esse foi um pouco da aula que a gente fez com eles. A gente não tem um número fixo de alunos, quantos participaram, né, porque no ensino remoto os alunos sempre caem, alguns entram, não ficam sempre ao mesmo tempo. A gente teve de 8 a 11 alunos com ensino fundamental e de 5 a 9 alunos no ensino médio, na primeira. Então, esse foi um pouco a gente fazendo as operações, os exercícios, tirando dúvidas e tudo mais. E aí, como foi a participação dos estudantes, né? Então, uma das perguntas que eu fiz no início, vocês sabiam fazer o MMC? Ou conheciam? O aluno T, eu não sabia até hoje como se fazia. Aluno G, eu sabia mais ou menos. O mesmo aluno no começo, tirei print da explicação. Conseguir entender mais ou menos, mas com print vou poder relembrar sempre que quiser. O aluno R fala que havia esquecido durante a quarentena e o aluno T volta a responder novamente. Professor, você poderia explicar de novo como faz? Aí eu perguntei depois, acharam difícil, né? O aluno W, mais ou menos pelas divisões, a multiplicação e o MMC foram fáceis. O aluno T, quando eu faço o MMC, tem um resultado que fica à direita, certo? Eu falei, sim, isso mesmo, parecem os números primos. Eu tenho que somar um com o outro, mostrando que ele não tinha entendido o que deveria ser feito, né? Na verdade, era multiplicar esses fatores primos. Pode passar. E aí eu perguntei para o ensino médio, né? Vocês já sabiam fazer o MMC ou já conheciam? Elas falaram que sim, já conheciam facilmente, né? E uma das perguntas que fizeram foi, pode resultar um numerador negativo? E uma das
das alunas, das minhas colegas, né? A Mirella falou que pode sim. Nessa sala eu falei que estavam alunos, né? Estavam os estudantes, né? Além disso, colegas da residência pedagógica, a professora do campo, né? Professora que faz parte da escola campo. Então tinha em torno de 15 a 18 pessoas nas salas. Pode passar, gente. E aí o foco da nossa análise na disciplina foi a participação dos estudantes na aula sobre o MC. E aí a gente, né, como eu falei, a gente fazia a proposta da aula lá na disciplina de prática docente, né? A gente montava a aula, tinha uma preparação, a gente fazia a produção dos dados, né, com fotos, anotações, copiamos o chat, né, estudamos ali, para que a gente fizesse uma análise, eu e o Giovanni. E é aí que o Giovanni entra. O Giovanni não faz parte da residência pedagógica, o Giovanni faz parte da disciplina de prática docente, e ele que me ajudou nessa análise, porque ele me ajudou a me distanciar da minha própria prática, permitindo que eu pudesse enxergar coisas que ali no momento eu não tinha enxergado. Então, eu e o Giovanni fez essa análise com todos esses dados, apresentamos na disciplina de prática docente e depois, com novos olhares, a gente fez uma nova análise com a turma inteira. E aí, agora, o Giovanni vai falar um pouco sobre os aprendizados dos docentes. Só para ter um pouco de controle, quanto tempo falta, Vini? 2 minutos e meio. Tá, 2 minutos e meio. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente pôde observar foi que a segmentação do conteúdo atrapalhou o desenvolvimento do professor, no sentido de que ele estava abordando o tema de MMC, mas tinha outras coisas também que viriam junto, né? E pela separação que eles tinham feito, que é a simplificação de frações, estaria em outra videoaula. Então, ele não tinha como abordar uma coisa que é essencial para a explicação de MMC, sendo que a simplificação de frações estaria na seguinte aula. Então, essa coisa da segmentação do conteúdo atrapalhou bastante. O comentário de já conhecia é fácil, mas o que ele conhecia? Ou o que ele achava fácil? Algoritmo ou conceito? Então, surgiu a discussão de que o que ele conhecia, né? Tem que fazer essa pergunta ao aluno, né? O professor também faz esse papel de investigar. Ele também quer saber como que está o processo de aprendizagem do aluno, né? Como está funcionando essa construção do conhecimento. Eu não sabia até hoje como se fazia exemplificar a defasagem no conteúdo de manipulação das frações, mesmo nos anos finais do ensino fundamental e começo do ensino médio. Foi o que o Vini comentou, né? Dessa defasagem que a gente consegue ver já no final do ensino fundamental. Pode resultar em numerador negativo? O professor que responde somente com sim, ao invés de problematizar e construir conhecimento a partir da dúvida do aluno. Então, esse daí era uma abertura que o professor podia ter enxergado para ter explorado um pouco mais e visto que o aluno já estava interessado na matéria. Giovanni, 1 minuto, tá? 1 minuto, tá bom. Ele estava interessado na matéria, então ele já tinha como falar assim, poxa, então vamos ver, vou colocar um exemplo aqui para você, ou de outra forma ele conseguir induzir o aluno até o mais interesse, aproveitar esse interesse do aluno e conseguir construir mais conhecimento ainda em cima desse comentário do aluno. Há desafios docentes de problematizar o conteúdo de frações no contexto cotidiano dos estudantes. Então, uma dificuldade que foi encontrada é de a gente colocar um exemplo para o aluno que realmente faça parte do cotidiano do aluno, do que tão somente a gente falar de pizza e chocolate, no exemplo de frações, né? Porque, assim, não estão no dia a dia do aluno. Eles vêm uma vez por semana, nos finais de semana, mas não é a mesma coisa. E o último comentário, os desafios do ensino remoto no trabalho docente, por exemplo, a baixa frequência, implica nos diálogos, que são vistos como o principal caminho para a compreensão de perguntas e respostas. Então, a gente viu e chegou à conclusão final de que tudo isso, né, também é agravado pelo ensino remoto, né? Então, você acaba tendo menos diálogo e o que atrapalha também nessa abordagem do professor com o aluno. Essas foram as nossas referências. Pode passar. Muito obrigado, pessoal. E é isso, acabou o tempo. Desculpa, gente, com o tempo, um monte de gente pedindo para entrar aqui, a gente se perde um pouco. Agora a gente vai ter 10 minutos de comentários, tá? Vou dar play aqui. Ok. Tá bom, tá aberto aí os comentários. Pessoal, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Enquanto vocês vão pensando, podem escrever também no chat aí, né? Queria comentar algo bastante interessante de vocês, né? Que do programa Residência Pedagógica chamou minha atenção o fato de que
vocês aceitaram um convite da professora, o que é pouco comum, quer dizer, essa disposição dos alunos, futuros professores e da formadora da universidade, orientadora, em relação à professora da escola, em desenvolver algum trabalho colaborativo ou de ajudar, dar apoio à professora. E isso aparece bem aqui na comunicação de vocês, né? Que vocês atenderam a uma solicitação da professora, o desafio de ensinar no meio remoto, né? E o trabalho com frações era um que vocês aí escolheram como muito pertinente. Então, esse é um aspecto altamente positivo do próprio programa de residência e que implica uma disposição, uma relação colaborativa de ambos os lados, quer dizer, tanto da escola, que vê no estagiário, o futuro professor, alguém que pode ajudar também, e nesse processo aprender, né? Quer dizer, é uma oportunidade de aprendizagem como futuros professores, né? E vocês destacaram bem aí, é uma aprendizagem. O que vocês aprenderam, né, nesse processo, né? Eu sei que ali o Giovanni tentou colocar, e eu gostaria de ouvir um pouco mais o que vocês aprenderam, né, nesse processo, mas assim, mais intuitivamente, sem ler aquilo que vocês escreveram. Tá bom. Eu vou falar por mim primeiro, e depois o Vini comenta, tá? Acho que para mim, eu aprendi bastante que esse afastamento, assim, do conteúdo, do projeto até. Quando a gente tá fazendo alguma coisa e a gente se afasta, ele gera uma visão maior, né? Uma amplitude na nossa visão. O que está acontecendo, podia ter acontecido, né? Então, eu por estar afastado, né? E o Vini tá dentro, ele acabou que não viu muitas coisas que ele podia ter dito, ter explorado, né? Várias abordagens. E, assim, acho que essa reflexão que a gente tem depois da aula é a parte mais importante, né? A gente aplica alguma coisa, a gente vê o que a gente fez de errado, tira as pontas, vai para a próxima e assim vai indo, né? Então, acho que essa discussão é a parte mais rica que tem. Um dos pontos que a gente até discutiu na disciplina de prática docente é que, por mais que eu tenha encontrado vários pontos para a gente observar, não é que eu errei durante a minha trajetória, mas que esses erros, entre aspas, que não foram erros, me deram abertura para pensar em novas oportunidades, novas formas de pensar sobre aquilo que eu não enxerguei naquele momento. Eu respondi um sim, mas eu poderia realmente ter problematizado. Então, essa discussão eu acho que é muito importante, porque a gente, quando está em sala de aula, a gente não está errando, a gente está fazendo aquilo que está disponível. E olha que oportunidade bacana a gente ter um espaço, né, que eu falei, a disciplina de prática docente ser um espaço para a gente analisar as nossas próprias práticas. Então, quando eu analisei a minha prática, o Giovanni, que não participa da residência pedagógica, eu trouxe todos os dados, né? Eu tinha que me afastar da minha prática ali, daquele sentimento que eu tive com a minha construção, que levou um tempo, eu analisei, quer dizer, eu construí, mostrei para os meus colegas lá na residência e gravei, para que eu pudesse me afastar e pudesse visualizar coisas que eu não tinha visualizado inicialmente. Eu acho que isso foi muito rico, né? Eu acho que esse para mim é um dos pontos principais, que eu consegui ver coisas que eu poderia, olha que legal, poderia ter abordado esses outros pontos. Muito bom, quer dizer, mostra aí que vocês viveram um processo de aprendizagem, né, que tem o contexto, e os colegas também ajudaram nesse processo de aprender, né? E o que você aprendeu, você já verbalizou ali, quer dizer, a tua tentativa inicial, e não é um erro mesmo, é uma tentativa de produzir um sentido para o mínimo múltiplo comum, quer dizer, vocês pegaram dois números e pegar os múltiplos, qual é o menor comum dos dois, né? Já é uma forma, assim, de explorar, digamos assim, o sentido do mínimo múltiplo comum, né? E depois, com as perguntas e as colocações dos alunos, aí sim a necessidade de buscar outras alternativas, como vocês bem colocaram, né? Mais alguém que gostaria aí de fazer algum comentário? Temos 5 minutos ainda, pessoal. Temos 5 minutos aí. Ana Paula, quer falar aí também? Foi a orientadora. Eu estou aqui só para dar parabéns mesmo. Eu fico
esses momentos assim é o que faz valer a pena todo esforço. Eu tenho muito orgulho desses alunos aí, né? Não só deles, mas de todos os meus alunos quando a gente vê os resultados é muito gostoso, né? E eles realmente levaram a sério essa proposta que é desafiadora por si só, mas no remoto ficou mais ainda, né? Uhum. E também foi um reinventar nosso, porque no IFE, o que acontece? Nem todo mundo está na escola, nem todo mundo está fazendo residência, nem todo mundo está no estágio. Então, o caso do Giovanni, né? Então, a gente precisou reinventar a disciplina mesmo, para discutir a prática, não só na turma dele, mas é algo que eu vim fazendo durante a pandemia, inclusive na turma do Wagner. A gente foi reinventando aí maneiras de aproximar o estudante à escola. E o caso do Giovanni, talvez seja até interessante para o trabalho final, falar um pouco dessa reinvenção também, né? Pelo fato do Giovanni não fazer parte da residência. E mesmo assim ter aprendido no processo, né? Porque ele analisou, ele estudou o processo, aliás, né? Ter aprendido com o estudo e com a análise aí do que aconteceu no processo. E a importância também do Vinícius ali ter tido ali instrumentos para produzir, pensado anteriormente nos instrumentos para produzir os dados, porque senão a experiência passa, né? Então, assim, isso foi muito importante no trabalho deles. E eu achei ótima a apresentação, estou aqui só orgulhosa mesmo para dar parabéns. Não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Bom, ninguém aqui perguntou também, mas, né? Vale a pena destacar essa estratégia interessante de ter uma disciplina, né? Como é prática docente, uma disciplina do curso, né? E você aproveitou, né, Ana Paula, a residência pedagógica como um contexto de diálogo com as práticas de ensinar e aprender matemática na escola, né, num contexto remoto. Então, foi muito rico e envolveu os demais alunos. Quer dizer, a residência pedagógica não beneficia só quem faz a residência. A residência permite que se estabeleça um diálogo entre o que se ensina na licenciatura e o que acontece lá no mundo da escola. E isso é um contexto altamente formativo. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos para o próximo, que aí são duas apresentações em seguida. O Bárbara Negrini Lourenço, né? Josilda e Juracélio. Estágio curricular supervisionado via residência pedagógica. Podem compartilhar a tela aí, né? Narrativas de residentes na licenciatura em matemática, que são do Instituto Federal de Araraquara, né? É isso? Isso mesmo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, professor Dario e todos os presentes, eu quero desejar boa tarde, pedir desculpa. Eu tô no trânsito, gente, não é uma situação adequada, eu tive um problema com o meu carro, precisei de socorro, e era para eu ter chego já no meu destino, e tá com internet, Wi-Fi, e eu não estou. Só que eu estou aqui com os meus colegas, que também são autores do trabalho, e eles vão apresentar, e eu vou acompanhando a discussão. Se a internet permitir, eu ajudo depois nos comentários, nas dúvidas, mas peço desculpas, porque pelo celular está muito difícil, está picotando o áudio, e para eu compartilhar ficaria ruim. Mas eles participaram muito do Residência, são autores dos trabalhos, eles vão apresentar, tá bom? Obrigado, tá ótimo. Tá bom. Já aparece a apresentação para vocês? Tá em preto. Agora sim. Agora sim? Quer colocar a tela? Já está a tela cheia? Isso? Vou colocar a tela cheia. Ok. Pessoal, então posso começar, né? Vou só falar aqui, eu vou dar início ao cronômetro quando começar a sua fala. Quando faltar 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto, eu vou avisar pelo chat. E se você quiser que eu avise, eu posso avisar pelo áudio. Você quer que eu avise? Acho que o áudio é legal, como eu não estou vendo a tela aqui. Tá bom. Aí, quando finalizar também, eu falo que acabou e você faz um fechamento caso não tenha acabado.
Beleza, então. Então, vou dar início. Boa tarde a todos, mais uma vez. Como a professora Bárbara disse, ela iria apresentar, mas aconteceu esse imprevisto, eu assumi aqui o comando. Então, já peço de antemão aí, desculpa por algum deslize, né? Então, são 2 trabalhos na sequência. Esse primeiro, então, quem participou, tá? A professora Bárbara, sou eu, e a professora Josilda. Na sequência, vai ser a professora Josilda, a Bárbara e a professora Cristiane. Dos elementos, né, que diferencia um trabalho de outro é que esse primeiro trabalho foi desenvolvido na época do ensino presencial, então foi em 2018-19, já o segundo trabalho já vai ser no contexto aí da pandemia, do ensino remoto. Tá? Então, começando o trabalho aí, estágio curricular supervisionado, né, via residência pedagógica, narrativas de residente de licenciatura em matemática. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar um pouco, né, dessa influência do residência pedagógica no formato da organização do estágio curricular supervisionado. E aí, esse resultado, essa diferença, ele tem como alicerce os textos descritivos, né, as narrativas descritivas dos alunos presentes nos relatórios parciais e finais. Então, eu vou falar brevemente do que foi o programa, de como funcionou, e, por fim, a gente vai olhar para esses elementos aí da narrativa dos alunos, tá? Então, esse programa, essa primeira versão que nós participamos, ele foi lançado em 2018, né? Política Nacional de Formação de Professores, e ele teve como base justificativa, né, alguns dados do MEC que foi colocado aí, né, que 18,4% total de alunos na educação superior fazem uma licenciatura. Esses cursos, eles às vezes trazem currículos extensos, não oferecem atividades práticas, né? Isso aí dados do MEC. E os estágios curriculares são sem planejamento e sem vinculação clara com as escolas, né? Então, foi um dos argumentos para a implantação do projeto. E aí, em 2018, a gente participou, teve um processo seletivo, e a FSP foi contemplado, e a gente participou como núcleo, né? Então, o que o edital apontava? Que era a implementação de projetos inovadores que estimulassem a articulação entre teoria e prática, né, nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica. Em geral, os objetivos do programa: aperfeiçoar a formação do docente no curso de licenciatura por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática, induzir a reformulação dos estágios no curso da licenciatura, né, de repensar o formato dos estágios mediante essa experiência com esse programa do residência, fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a instituição e a escola. Isso foi uma coisa que a gente percebeu que realmente, né, foi fortalecido com esse trabalho. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores de educação básica às orientações da BNCC. Bom, Juracélio, não está passando os slides, está na primeira página ainda. Está na primeira? Será que se eu compartilhar a tela inteira fica melhor? Fica melhor. Isso, é melhor. Deixa eu voltar. Se eu compartilhar, então, na verdade, a minha área de trabalho, né? Pode compartilhar a tela inteira, que também dá. Deixa eu voltar aqui, então. Ficou lá na primeira. Então, tem a tela inteira e uma janela. Acho que é isso mesmo. A tela inteira. Tá certo. E agora foi? Opa. Isso, agora foi, certo? Pode colocar, ocultar aqui isso. Tá certo, deixa eu tirar. Clica aqui. Beleza. Okay. Então, agora está ótimo. Falei um pouco dos objetivos, né, do programa. Agora, uma citação aí, né, de Denise e Pereira, 2007, estágio curricular supervisionado, né, um nó já desembaraçado. Então, esse desprestígio do estágio supervisionado das práticas pedagógicas, que não raramente ocupam espaços secundários no currículo de formação de professores e comumente são acionados tardiamente, né, nutrido de uma ideia de que, a partir de determinado momento do curso, devemos ativar o conhecimento adquirido nas disciplinas específicas. Então, se fala da importância, né, dessa articulação aí com a prática desde o início do curso. Então, quem participou do Residência Pedagógica, teve diversos núcleos que participaram do campus, né, em diversas áreas, mas em matemática foi o campus de Araraquara, Birigui, Guarulhos e São Paulo.
No nosso núcleo Araraquara, a gente tinha, na verdade, o coordenador institucional é de todo do instituto, né? O John, os orientadores, a professora Bárbara, Josilda, que são pedagogas, e eu como professor de matemática. E as preceptoras, Silvana, o Elias e Cristiane, cada um em uma das escolas. Eram 3 escolas, 30 alunos, cada preceptor desse estava incumbido aí de trabalhar, orientar 10 alunos. Né? As atividades, no geral, do programa, 440 horas, distribuídas da seguinte forma: 60 ambientação, 320 de imersão, e dessas 320, 100 horas de regência, e 60 horas destinadas à elaboração de um relatório final. Então, uma das coisas que vem rompendo aí, né, essa diferença com o estágio tradicional supervisionado, é a quantidade de horas de regência, né, que a gente não tinha essa quantidade de horas de regência e todo esse tempo, né, de imersão na escola. Bom, então alguns preceitos, né, trabalhar de forma orgânica, interativa, né, com a rede de ensino, isso aí aconteceu bastante e a gente viu essa importância dessa articulação da instituição com as escolas, né? Muitas vezes a gente tinha dificuldade de ter essa parceria no outro formato, né, no formato do estágio tradicional, né? Os docentes orientadores, então, assim, uma parceria aí. Então, os cursos, antes, para oferecer, então, a gente começou oferecendo um curso de preceptores, né? Então, os preceptores, que foram 3 que já foram apresentados, a gente promoveu, fazia parte do cronograma do programa, oferecer um curso de formação desses preceptores. E nesse curso de formação, a gente trabalhou com temas para esses professores que depois poderiam servir de orientação, de um respaldo teórico aí, para que eles pudessem também estar ajudando os alunos no desenvolvimento das atividades. Então, são esses aí, na área de tendência, educação matemática, todos quase conhecem, né? Modelagem, história, didática da matemática, uso do laboratório. Então, a gente trabalhou com esses temas na formação desses preceptores. Essas são fotos dos momentos em que acontecia, né, as oficinas de formação desses preceptores, onde a gente discutia alguns temas do ponto de vista desse formato que já foi apresentado, né, desses temas, esses tópicos que foram apresentados. Então, a construção de alguns objetos. A ideia é que depois esses preceptores pudessem estar fazendo algumas atividades, orientando, né, os alunos, os residentes. Então, aparece foto aí dos residentes, né, essa reunião com todos, com os preceptores, com os residentes, esse entrosamento, né, dos residentes com os preceptores. Isso foi um aspecto que destacou bastante nessa interação. Então, tem as reuniões de orientação, então a gente reunia com os preceptores, a hora reunia com os alunos, né? Essas reuniões eram quinzenais e elas alternavam com preceptores e alunos, e tem momentos que a gente fazia com os dois, com os preceptores e alunos ao mesmo tempo. E aí, de acordo com a fala dos alunos, né, como que a gente percebeu, né, alguns alunos tinham participado do outro formato do estágio, depois veio para o programa de residência pedagógica, então teve algumas falas que manifestou essa comparação. Então, vou mostrar algumas delas aí, né? Então, primeiramente, somos muito bem em relação à ambientação, né? Somos muito bem recebidos na Escola Campo por professores, né, que realmente querem participar do projeto. Então, a Escola Campo, ela se torna um ambiente não pesado, né? Eles se sentem muito mais bem-vindos e em relação ao estágio supervisionado anteriormente. Tanto que a gente teve alguns momentos no formato do estágio supervisionado, a gente tem estágio nesse formato, em que o professor orientador levou literalmente portada na cara, assim, da escola não querer receber, enfim, a gente tinha essa dificuldade, mas ela foi rompida aí com residência. Então, aqui a fala do residente 2, né? Então, essa relação da escola-preceptor foi melhor que nos estágios comuns. A escola estava de portas abertas para a recepção do residente, dando todo o suporte que precisávamos. Por outro fato importante é a ligação da escola campo com a instituição, né? Tendo um diálogo e acompanhamento, assim ficando mais fácil a realização de visitas, intervenções e aprendizado dentro da escola. Em relação à imersão, à regência, né? Podemos utilizar melhor o ambiente escolar. Eles tiveram a possibilidade de fazer projeto extra-classe, né? Então, isso não tinha esse espaço no estágio supervisionado. Eles tiveram a oportunidade também de trabalhar junto com os colegas nesses trabalhos interdisciplinares, né?
O Residente 3. A residência pedagógica tem proporcionado uma exceção no cotidiano da escola, proporcionando experiências típicas do dia a dia de um professor que mostram a realidade escolar e seus desafios. Como aluno e futuro professor, penso que essa oportunidade tem me ajudado a estabelecer um vínculo com a sala de aula e que essa relação pode gerar um estado de confiança que favorece o ensino e a aprendizagem. Então, o que nós aprendemos, né? Nós, orientadores aí que participamos do programa nessa época, essa parceria, essa importância da parceria e essa facilidade da parceria que ela se efetivou por meio desse programa, né? Então, teve essa proximidade muito grande da instituição com a escola da educação básica, onde estava acontecendo a atividade. A coletividade, né? Um trabalho mais coletivo. Os alunos, eles desenvolviam trabalho extra-classe por meio de projeto que eles faziam em grupo. Algumas regências foram compartilhadas também, então houve essa estimulação dessa coletividade. Juracélio, já passaram, faltam 5 minutos, tá? Beleza. E a superação do estágio compartimentado, né, que a gente tinha, então, estágio, terminando, a gente tinha aquele estágio 1, 2, 3 e 4. Então, estágio 1 era observação e intervenção, depois fundamental, né, e depois ia ser intervenção e regência. E aí o residência ele veio rompendo com essas caixinhas do estágio. Então o aluno ele tinha aquela imersão, ele observava, ele participava e não demorou-se muito tempo para ele ter orientação e ter a regência das aulas. Então no geral é isso. Eu não sei se Josildo e Bárbara querem complementar com mais alguma coisa. Em Minas Gerais é isso o trabalho aí. Então está aqui nossas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção. Vocês têm ainda 4 minutos, tá? Se quiserem complementar alguma coisa. Talvez seja... eu acho que ele concluiu a apresentação. Ele poderia já apresentar, não sei se vai ser também você que vai apresentar o outro projeto. É a Josilda, a professora Josilda. Já passar para a Josilda, né? E depois comentar os dois. E depois a gente discute os dois juntos, tá ok? Beleza. Porque é do mesmo grupo, né? Isso. Josilda... O outro é no contexto remoto, o outro, né? Isso, o outro já no contexto remoto. Esse foi 2018, 19, o outro é 2020, 2021 e vai entrar no 2020. Então passo para a Josilda a palavra aí. Tá, Josilda, então. E mais 15, né, Vinícius? Pode controlar mais 15 minutos aí. Boa tarde. Eu vou apresentar, mas eu gravei a apresentação, ok? Ah, ok, Josilda. Só compartilhar. Eu apresento a tela inteira, né? É isso? Isso. Você tá no YouTube? Não, tá no meu computador. Ah, tá. Então a tela inteira. Isso, veio a tela inteira. Tá aparecendo? Ainda não. Só um minutinho. Ainda não. Você selecionou? Selecionei. Só um minutinho, peraí. Compartilhar. Pronto, né? Agora aparece? Isso, agora está aparecendo os slides. Agora sim. Ok. Olá a todas e todos, eu sou a professora Cecília Belter. Eu vou apresentar o relato de experiência vinculado à aprendizagem da docência no contexto remoto, ajustes e arranjos no programa Residência Pedagógica. Esse trabalho foi realizado juntamente com a professora Bárbara Lourisson e Cristiane Alfantanasi Alvieri. O programa Residência Pedagógica é um programa da CAPES,
criado em 2018, pelo edital 6, 2018, e atualmente está no segundo edital, que foi o edital 1, 2020. A carga horária do programa Residência Pedagógica é de 414 horas de atividades, distribuídas em 3 módulos de 6 meses, cada um, com carga horária de 138 horas cada módulo. Dentro dessa carga de 138 horas, os alunos têm que fazer 86 horas de preparação de equipe, que inclui aí estudos sobre metodologias de ensino, familiarização com a escola, ambientação na escola, observação das aulas do professor, pequenas intervenções, elaboração de relatório, avaliação de experiência, entre outras atividades. Também eles têm que, dentro de cada módulo, desenvolver 12 horas de preparação de planos de aula, né, e 40 horas de regência, sempre com acompanhamento do preceptor. As atividades do programa Residência Pedagógica, do segundo edital, eles ocorreram de forma remota, né, devido à pandemia do Covid-19. Então, nesse período, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, eles emitem notas e concedem autonomia para as escolas dos sistemas de ensino, então, fazerem uso de plataformas digitais durante a pandemia. Então, surge o que a gente denomina de ensino remoto emergencial. É um modelo de ensino, então, novo, né, que possibilitou a continuidade das atividades escolares, mas, porém, se diferencia bastante da educação à distância do ensino híbrido. Então, na educação à distância, do ensino híbrido, a gente tem um outro modelo de ensino, um modelo que, desde a sua criação, ele é idealizado para o meio digital. Então, ele tem ambientes apropriados, ele tem assistência aos alunos com tutores, eles têm professores capacitados, né? No ensino remoto, que está vivenciando, há um fornecimento temporário, né, de ensino com atividades remotas, mas essas atividades são muito parecidas com o que o professor faz no ensino presencial. Então, nesse contexto, né, de ensino remoto, há uma mudança drástica no ensino, embora se utilize muito das atividades as mesmas atividades do ensino presencial, mas há uma mudança muito grande, principalmente na mediação pedagógica. Por quê? Porque a escuta, o diálogo, né, ficam muito comprometidos, e também a assimilação e aprendizagem dos conteúdos, principalmente os conteúdos da matemática, que já são difíceis de aprender, ficam muito comprometidos. E é nesse contexto da pandemia que e ensino remoto que a gente inicia as atividades então, de residência pedagógica nas escolas campo. Né? Então, a gente fez um convênio em parceria com 2 escolas. A Escola 1 é uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio IEJA, localizada na periferia do município de Araraquara, uma escola estadual, professora Angelina Lia Rolfsen, onde os alunos desenvolveram as atividades do módulo 1. No módulo 2 e 3, né, a parceria pública com uma escola também estadual, mas com ETEC, o técnico professora Ana de Oliveira Ferraz, que desenvolvia o ensino médio e o ensino técnico, onde os alunos fizeram então os módulos 2 e 3. Antes do início das atividades com as escolas, nós desenvolvemos as atividades então com os preceptores e com os presidentes por meio de um curso de formação de preceptores. Então, o edital da CAPES ele determina que as escolas de ensino superior forneçam um curso de formação de preceptores, e nós fizemos esse curso, foi elaborado por uma professora do Instituto Federal de São Paulo, do professor Arafat, e a gente ofereceu esse curso. E a professora entendeu que os alunos também poderiam participar desse curso, que seria importante para eles. Então, o curso ele inclui estudos teóricos, que foi em formato digital também, sobre tendências em educação matemática, inclui o etnomatemática, modelagem, história da matemática, resolução de problemas, investigação matemática, e também análise de erros em matemática. Estudos também sobre educação matemática crítica e coordenação criativa. Esses temas são temas que perpassam a formação do professor pelo nosso projeto pedagógico do campus, mas foram temas novos para as preceptoras que já haviam se formado há algum tempo e não tinham contato com essa temática. Não eram assuntos tão tranquilos e familiares para as preceptoras. Além desses assuntos, nós também desenvolvemos oficinas de vídeos. Então, a professora, dentro desse curso, ensinou a fazer um roteiro, produção e edição de vídeos. Isso foi muito importante, tanto para os residentes quanto para a preceptora,
preceptora, porque depois nós vamos fazer as regências do programa, gravando vídeos, né, editando vídeos e gravando e fazendo as regências nas plataformas digitais com esses vídeos. As atividades que a gente desenvolveu durante, né, esses módulos 1 e 2, e agora no 3, de preparação da equipe, foram desenvolvidas tanto pela preceptora, pelas 2 preceptoras, né, e também pelos 2 coordenadores do programa. O que consistiam essas preparações, né, da equipe? Consistiam em reuniões semanais de orientação pelos coordenadores do programa e preceptoras. Então, semanalmente, nós fazemos reunião com os nossos residentes, com as preceptoras, e vamos discutir diferentes assuntos. Então, fazemos análise de livros e materiais didáticos de matemática. Então, tanto os livros, materiais didáticos que a professora, as preceptoras, os livros não são analisados, como outros materiais disponíveis de matemática são analisados e estudados. Fazemos também preparação e apresentação prévia de regências. Então, as preceptoras definem um conjunto de temas e conteúdos a serem trabalhados, desenvolvidos por esses alunos, e eles preparam, né, e apresentam previamente os registros para a gente. Fazemos também estudo de GeoGebra online, que foi importante para depois os alunos desenvolverem as regências. Fazemos também estudo teórico de assuntos relacionados aos estágios. Analisamos os documentos das escolas, como o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, e fazemos também uma discussão das regências realizadas. Então, nesse momento, as preceptoras comentam o que foi feito pelos alunos residentes, o que poderia ser melhor, o quanto foi produtivo, o quanto os alunos da escola pública gostaram. Então, esse é feito nessas reuniões. Na Escola 1, a gente teve a experiência do uso da plataforma Google Meet, e ali a professora, né, a preceptora, postava as atividades, os exercícios, as videoaulas do YouTube, também do Centro de Mídias, nessa plataforma, e as regências, também desenvolvidas em duplas por nossos alunos residentes, eram ali colocadas e postadas, né, por videoaulas. Além disso, também se fez durante esse trabalho, esse programa, análise de materiais da rede estadual, como o caderno do aluno, Aprender Sempre, textos teóricos. Também desenvolvemos a participação em atividades da TPC, planejamento, análise do ambiente do Centro de Mídias e acompanhamento devolutivo das atividades dos alunos da rede estadual na plataforma Google Meet. Na Escola 2, a gente teve um computador, né? A escola utiliza a plataforma Teams, mas não autoriza, né, o acesso dos alunos residentes nessa plataforma. Então, a preceptora adotou, né, então, a estratégia de criar em algumas aulas uma sala virtual na plataforma Google, que os nossos alunos residentes fizessem as regências e os demais alunos observassem. Então, desenvolvemos também um projeto denominado Monitoria de Matemática, né, dentro dessa Escola 2, em que os alunos que tinham de matemática participavam dessas aulas gravadas pelos alunos ou participavam dessas aulas assíncronas dos alunos no Google Meet com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Além disso, a gente desenvolve também análise do plano de ensino da preceptora, análise do projeto político-pedagógico da escola. Que dificuldades nós encontramos? Nós encontramos a dificuldade principal foi a não autorização do acesso dos nossos alunos residentes na plataforma utilizada pela Escola Campo, nesses últimos módulos, né? A falta de interação presencial com os alunos, que é algo que prejudicou muito o aprendizado tanto dos nossos alunos quanto dos alunos da escola pública, as dificuldades com o uso das tecnologias, né? Tanto por parte do preceptor quanto por parte dos nossos alunos e até dos coordenadores, né? E um retorno de participação nas atividades extremamente baixo por parte dos alunos da Escola Pública 1, né? E uma boa participação em atividades do projeto de monitoria na Escola 2. Sobre a percepção da preceptora da Escola 2, que é a autora desse trabalho,
a gente identificou uma adaptação ao ensino remoto bastante difícil, no ponto de vista dela, a motivação dos alunos muito comprometida com o ensino remoto, a participação das aulas reduziu-se muito consideravelmente, sendo que os alunos não faziam questionamentos, perguntas sobre as dificuldades, sobre a matéria, uma dificuldade muito grande no processo de avaliação do rendimento escolar dos alunos e um processo importante de aprendizado pela comunidade. Como aprendizados, apontamentos e caminhos possíveis, a gente destaca que trabalhar em tempos de incerteza e mudança, e, portanto, em tempos de pandemia, exige, né, um processo de formação contínua, um repensar constante da nossa formação e do nosso trabalho. Um outro problema que a gente vem enfrentando é a retomada das aulas presenciais pela Escola Campo, mas a continuidade do ensino remoto no Distrito Federal de São Paulo. Portanto, nos faz pensar, né, estamos aí tentando decidir como resolveremos isso daqui para frente. Um processo formativo e aprendizado mútuo entre os participantes do programa. Então, podemos destacar, né, que todos aprenderam, né, os coordenadores, os professores da Escola Campo e também os nossos alunos residentes. Então, um processo muito de aprendizado, né, de um auxiliando e aprendendo com o outro. Principalmente no que se respeita ao uso das tecnologias, então alunos que sabiam mais que os coordenadores, que os professores e vice-versa, né? Então foi realmente um efetivo aprendizado muito. E também conseguimos, né, garantir a articulação entre teoria e prática, na medida em que estudamos, fizemos bastante análise e estudo de textos teóricos que permitiram que a gente lesse mais e avaliasse a prática a partir de uma teoria, né, de artigos científicos, textos teóricos que iluminaram nossa prática. Além disso, pudemos ter uma ampliação, né, das relações entre a instituição de ensino superior e a escola básica. A gente contribuiu bastante, né, com a elaboração das aulas de regência e também, sendo pelo formato digital, nós podemos assistir às aulas, né, e essa atividade dos nossos alunos do projeto. Então, tivemos uma ampliação da nossa relação aí entre a instituição de ensino superior e a escola. Agradecemos, né, a participação e ficamos à disposição para a pergunta. Bom, obrigado. Eu acho que já foi concluíram a apresentação dos dois trabalhos, né? Teria ainda tempo, né, Vinícius? Mas eu acho que vamos direto para a discussão, perguntas, comentários, né? Eu deixo primeiro aberto a vocês fazerem alguns comentários. Se não há, eu tomo aqui a iniciativa. Alguém tem perguntas, tem comentários a fazer? Isso, professor. Agora eu vou começar a contar, tá? Como foram duas apresentações, 20 minutos para comentários, pessoal. Isso. Quem gostaria de começar a comentar aí? Vou fazer uma primeira pergunta. Então, qual a diferença que vocês perceberam entre o projeto primeiro de residência pedagógica com esse segundo projeto? Que diferença vocês percebem? Até você, Vinícius, aí pode comentar, né? Jurastélio, pode falar. Vou falar uma das que vem em mente rapidamente, mas os colegas devem complementar. Eu acho que é a adaptação do formato, né? O espaço e o tempo, né? Porque antes você podia estar na sala com os alunos, ter essa interação, e depois a gente passou para o ensino que a gente ainda não tinha uma plataforma, algo assim organizado, fácil. Então, enfim, eu acho que a principal dificuldade aí foi essa questão de acostumar a utilizar esses recursos, né, a tecnologia. Eu acho que seria esse período de adaptação com o uso da tecnologia e tentar reinventar, né, a forma de estar fazendo essa interação com os alunos nesse contexto. Então, a dificuldade acho que está mais relacionada ao uso mesmo das formas que a gente tinha dos meios. Eu estava me referindo mais a diferença entre esses dois projetos que vocês apresentaram e o primeiro projeto que foi apresentado e já discutido, que é do Vinícius e do Giovanni, né?
Vinícius, como é que você percebe a diferença? Professor, eu encontrei algumas semelhanças aí, né, das dificuldades, como a professora Josilda falou nessa última apresentação, que, como ela falou que eles tiveram dificuldade para acessar a plataforma Teams, a gente também não conseguiu, né, a escola usava o Google Classroom, então a gente não conseguiu e a gente ficou meio com as mãos para cima. Nossa, o que a gente vai fazer, né? Porque veio o remoto, a escola não tinha, né, horário de atendimento, não dava aulas, os professores da escola, né, uma escola bem grande, passavam atividade para os alunos, então eles faziam as atividades, assistiam o centro de mídias, mas não tinha essa relação, né? E aí foi então, né, a gente visualizou todas aquelas problemáticas que foram também, algumas que vocês também encontraram, e a gente teve também alguns caminhos que foram semelhantes, que foi fazer esses horários de atendimento, né, que no meu caso a gente fez horário de atendimento, produziu videoaulas, para que a gente tivesse um contato com os alunos. Mas, como eu falei na minha apresentação, a gente tinha muito pouco contato. A minha escola é uma escola também periférica, os alunos, alguns deles não têm acesso à internet e não tem um incentivo também de tecnologias aí, então ficou difícil o contato com esses alunos, que foi uma das coisas que também a gente teve aí semelhança entre esses dois projetos. E eu tive a oportunidade, né, de participar aqui no campus de Hortolândia da primeira turma do PIBID e estou participando da primeira turma da residência. A gente teve muitas coisas diferentes. No PIBID a gente teve, a gente conseguiu fazer uma gincana, a gente conseguiu levar, ir para Araraquara, né, no final do tempo, para apresentar o que a gente fez no projeto, a gente fez muitas coisas, né? No Residência Pedagógica, a gente ficou meio preso em não conseguir, o que a gente pode fazer, primeira vez que a gente está lidando com o ensino remoto, e essas dificuldades, né, mas a gente conseguiu contornar, vai começar a fazer as monitorias, como vocês também estão fazendo, então a gente precisou se reinventar e foi muito legal ouvir de vocês para a gente saber como que está nos outros campos, né, como que os outros PIBIDs, quer dizer, os PIBIDs também, as residências pedagógicas, como os outros campos se reinventaram para que a gente possa se ajudar nesse formato, né? Caso vocês queiram também, a gente está fazendo umas playlists com videoaulas para trabalhar com assuntos, né? Que os alunos apresentam defasagens aí, por exemplo, frações, expressões algébricas, o teorema de Pitágoras, que foi outra videoaula que a gente preparou também, que eu preparei. Então é muito legal e é muito bacana que a gente tenha essas conexões para que a gente possa visualizar no trabalho das outras pessoas formas também de nos ajudar. Uhum. Tá, ok. Eu percebi nos dois trabalhos aqui, agora apresentados, né, que ficou claro, principalmente no ensino remoto, que as professoras receptoras, né, da escola foram as que mais parece que aprenderam nesse processo. E não ficou claro para mim, né, o que os futuros professores aprenderam, né? Eu queria ouvir um pouco mais disso, né? Porque aí há uma diferença, sim, e eu vou depois querer destacar, né? Há uma diferença entre os dois projetos, né? Na concepção mesmo da relação universidade-escola, na condução do residência pedagógica. A Josilda levantou a mão, quer comentar, Josilda? Eu acho que o aprendizado dos nossos residentes foi bastante importante também, né, com esse ensino remoto. Eu acho que tanto quanto as preceptoras e também os coordenadores, todos aprendemos, posto que a gente nunca tinha vivido um cenário de ensino remoto, né? Então, eu penso que foi se buscar estudar as tecnologias, né, o uso das tecnologias na matemática, se colocou isso em prática, se aprendeu muito também com a questão da exclusão, né, dos alunos das escolas públicas, principalmente na escola 1, que a gente era uma escola de periferia de Araraquara, e que a gente tinha, às vezes, na turma, 1 ou 2 alunos que postavam as atividades na plataforma, e os demais
não se fazia, não postavam, não apareciam, não participavam das aulas, e a escola também não conseguia lidar muito como resolver isso por conta da própria dificuldade dos alunos de terem a internet, acesso à internet, de não poderem ir para a escola, né? Então, isso nos levou a discutir também com os alunos essa questão dessa exclusão, que é uma questão não só da matemática ou do ensino da matemática, mas é uma questão sociológica, né? E que a gente se fundamentou também em disciplinas, né? Que eles estudam da filosofia e dos direitos humanos, enfim. Eu acho que foi um aprendizado importante nesse sentido. Foi também bastante importante o curso de preceptoras que nós oferecemos para as preceptoras, mas que os residentes também fizeram e que nos ensinou a editar vídeos, a fazer vídeos e tentar chegar nesses alunos e colocar nas plataformas, né? E depois eles passaram para a Escola 2, que é uma ETEC, que já tem alunos selecionados, que tem um outro público diferenciado, já mais preocupado em Enem, em ingressar na universidade, e eles tiveram, né, uma participação muito maior. Esse curso de monitoria que eles ofereciam para alunos que tinham dificuldades no ensino médio tinha uma participação grande, muitos alunos participando, né? Então, mostra bem essa desigualdade, essa diferença que existe, né, de um cenário para outro. Então, acho que eles aprenderam bastante, sim. Lógico que a turma 1 do primeiro edital, que foi no ensino presencial, aprendeu muito mais, porque tiveram a oportunidade de fazer também, criar laboratórios de matemática dentro das escolas, fizeram cursos preparatórios para o Enem, trabalhavam em conjunto, às vezes em grupos de 5, 6 alunos para desenvolver os trabalhos. Então, ficou muito mais produtivo, aprenderam mais. Mas, dentro dos limites do ensino remoto, eu acho que a gente conseguiu também que eles aprendessem muitas outras questões, né? E acho que foi um aprendizado importante também. Legal, né? Muito bom. Mais alguém? A diferença que eu percebi entre o primeiro que apresentou hoje, né, que é o Vinícius e o Giovanni, do campus de Hortolândia, né, e desse outro, eu queria destacar a diferença entre a relação entre universidade, né, ou formadores da universidade e acadêmicos, que são os futuros professores, e as professoras escolares. No primeiro, do Vinícius e do Giovanni, a iniciativa começou a partir da professora. Não foi da universidade o que poderia ser oferecido aos professores da escola, né, para que eles pudessem depois aplicar, seja no contexto presencial ou remoto, como foi o segundo trabalho, né? E aí, essa é uma questão fundamental para se discutir, né? Da relação mesmo entre universidade e escola. O segundo projeto, o de Araraquara, entendeu que era importante começar treinando os professores ou os preceptores, né? Formando eles primeiro, supondo que eles já eram carentes de domínio das tecnologias, o que obviamente isso é verdade, não tem dúvida nenhuma, e até das metodologias de ensino, de trabalhar tendências pedagógicas, a modelagem, a resolução de problemas, né? Mas essa perspectiva é uma perspectiva um tanto quanto que a gente chama colonizadora das práticas. A universidade detentora do saber, do conhecimento, e os professores da escola, ou a prática da escola, como campo de aplicação de conhecimentos que a universidade tem, né? Enquanto que no primeiro, do Vinícius e do Giovanni, né, não havia essa intenção, né? Não havia esse propósito de tentar levar algo pronto e treinar os professores. Não, partiram da necessidade de um problema que havia de trabalhar num contexto remoto, o ensino de frações, por exemplo, e aí, junto, tentaram construir uma possibilidade, né?
todo mundo aprendeu, né? Eles aprenderam, principalmente os que tentaram construir, né? Podendo usar resolução de problemas, não usaram modelagem, resolução de problemas, vocês perceberam que poderia ter utilizado mais, trabalharam com a significação, as ideias mais de significação, o que é positivo, né? E tentaram, e me parece que vocês até foram mais felizes em conseguir o engajamento dos alunos, né? Me pareceu, mesmo com frações, os alunos foram mais participantes, né? Então, dá para ver a prática como campo de aplicação de conhecimentos da universidade ou a prática como campo de aprendizagem docente. Em cima dos problemas, desafios, tentar estudar junto, professores da universidade e da escola, e construir, podendo usar resolução de problemas, podendo usar GeoGebra, e aí vão aprender a usar. Mas vocês vão trabalhar, não sei, com álgebra. Tá ótimo. Então, o GeoGebra é um bom meio. Ótimo. E resolução de problemas pode ser? Pode. E aí sim, estuda um pouco de GeoGebra, resolução de problemas e vai construindo uma prática. Veja, é mais construtiva de uma prática, né, do que propositiva ou supostamente preparar os professores para que eles possam usar as tecnologias. Só que isso não resolveu, né? Eles foram e tentaram implementar umas metodologias que eram interessantes por parte da academia, mas os alunos não se engajaram, né? Então, há aí um problema, de fato, de concepção da relação entre universidade e escola, e nós temos aprendido com o grupo de sábado de que a melhor é a colaboração, a parceria mesmo entre professores da escola e da universidade, né? Os professores da escola apresentam suas necessidades e os formadores da universidade vão atuando juntos, assim, vamos trabalhar, podemos trabalhar com resolução de problema, isso aí cabe melhor trabalhar com GeoGebra, não, aqui cabe melhor trabalhar com uma atividade no Classroom, ou no Moodle, ou desenvolver, montar um vídeo, coisa dessa natureza, né? Ou utilizar um vídeo da própria Secretaria e ver como explorar esse vídeo da Secretaria de Educação de uma maneira que seja interessante, que os alunos possam acompanhar, etc., né? Essa é a diferença. Bárbara, quer falar? Sim. Professor, entendo muito isso que o senhor colocou, né, sobre essa perspectiva da relação universidade-escola, uma perspectiva que vem se perpetuando há muito tempo, né, de que a universidade, entre aspas, usa muitas vezes as escolas como aplicação de seus projetos. Mas, assim, é claro, o tempo de apresentação, para a gente não extrapolar, não deu para contar todo o processo. Mas a questão da parceria foi algo que nos preocupou bastante quando nós pensamos todo o subprojeto, e foram meses de preparação, visitando a diretoria de ensino, a Secretaria de Educação, coletando demandas, entendendo quais seriam os principais aspectos que a gente poderia trabalhar em conjunto, numa perspectiva colaborativa. Eu sei que ainda é pouco, né? Que o mínimo que a gente tenha conseguido aí já foi um primeiro passo, em comparação com o estágio curricular supervisionado, que a gente não tinha uma parceria estabelecida. A parceria via CAPES é uma parceria oficial, muitas vezes ela pode não se desenvolver de uma forma efetiva e colaborativa, né? A gente não pode dizer por todos os campos participantes desse subprojeto, mas, assim, nós tentamos muito esse diálogo. E, por exemplo, esse curso de formação de preceptores, até o professor Juracélio que está aqui, a oficina de sólidos geométricos que ele deu para os preceptores, com a participação dos residentes, foi uma demanda trazida por um dos preceptores, que era o professor Elias. A professora Cristiane Janazzi está aqui, que é a preceptora que trabalhou tanto na edição presencial quanto agora nessa segunda edição. Também poderia, até não sei se dá tempo ainda, que o Vinícius já marcou aqui, acho que 4 minutinhos, também participou. Mas eu entendo, sim, isso que o senhor colocou, e acho que é uma luta, né, que a gente vai tentando travar para tentar mudar essa relação. Eu não sei, né, o quanto que a gente conseguiu isso,
mas nós estamos tentando sim e vamos aprendendo para nos próximos projetos, para que seja mais colaborativo ainda. Ok. Não, parabéns pela iniciativa, pelo esforço, né? Porque essa parceria e essa relação aproximada entre escola e universidade é fundamental, né? Mas a gente vai aprendendo nessa relação o que vem primeiro, se são as metodologias ou se são as necessidades de trabalhar determinados conteúdos que são fundamentais e, a partir dali, definir que metodologia poderia ser mais interessante. E vai aprender a metodologia, por exemplo, eu não sei trabalhar muito com resolução de problemas. Tudo bem. Aí cabe a resolução de problemas, vai aprender na prática essa metodologia, sem antes precisar aprender a metodologia, né? Essa relação que eu estou querendo aqui destacar como importante, mas, primeiramente, o aspecto relevante e positivo do projeto de vocês é que vocês se dispuseram a fazer, de fato, essa interlocução, essa parceria entre universidade e escola, né? Mas talvez ainda é mais proeminente o peso do saber acadêmico, etc., né? E que, às vezes, eu fui aprender a fazer isso depois de muito tempo, de que as minhas proposições acabavam não sendo muito efetivas para a mudança das práticas. E, de repente, eu descobri que, quando eu tentava ajudar os professores naquilo que eles precisavam, e aí escolher uma metodologia ou outra, ou a trabalhar com GeoGebra, a coisa começou a mudar totalmente, né? E a gente ia aprendendo, os futuros professores iam aprendendo com os professores da escola, juntos, a tentar encontrar outros meios de ganhar os alunos, de trabalhar uma matemática que seja uma atividade relevante, interessante, instigadora, que os alunos passem a gostar de trabalhar com a matemática, né? E isso é uma construção conjunta, né, entre universidade e escola. Isso que eu quero destacar como um desafio e algo interessante que vocês podem até tentar conseguir, já que vocês agora têm já a parceria, que é um ponto de partida, né? Muitas vezes podem começar assim, trabalhar com as tecnologias primeiro, né? Dominar um pouco mais as tecnologias para começar a desenvolver algumas possibilidades de prática. Alguém levantou a mão aqui. É a Cris, pode falar. Cris, pode falar. Boa tarde. Só uma colocação assim, né, rapidinho, que o importante que eu achei que foi muito interessante tanto para os alunos quanto para os residentes, né, essa interação, principalmente quando foi o presencial, a matemática que eu falava para eles, uma matemática diferenciada, quando você sai com o aluno da sala de aula para fazermos jogos e para o laboratório, que eles ensinavam os alunos a usar o GeoGebra. Então, eu achei que foi muito importante, né? Houve foi bem... Um aprendizado. Isso, um aprendizado diferente para eles, né? E só de, assim, nós termos os alunos ali, os residentes aprenderam muito, eu penso, eu como professora aprendi muito com eles, e os alunos tendo essa oportunidade de ter uma monitoria, de ter algo além da sala de aula. Ótimo. E mesmo agora no remoto também, mesmo sendo, né, que nem o senhor comentou, mas mesmo sendo no remoto, os residentes, as regências que eles fizeram foram muito boas. Eu sempre conferia antes, verificava com eles alguns acertos, tudo, um feedback. Tá bom? Legal, Cristiane. Isso é muito importante ver que trouxe resultados, né? E aprendizados de ambos os lados, né? Como vocês destacaram aqui, de ambos os lados houve aprendizados, mas, digamos assim, há um desafio do que significa a prática. A prática, no estágio, na concepção mais tradicional do estágio,
a gente vê a prática de estágio, o estágio é uma oportunidade, até vocês citaram aqui o Júlio Denis, estágio como um campo de aplicação. É um momento que não tem muita valorização, porque é quando vocês vão aplicar aquilo que aprenderam na licenciatura, e na verdade não. O estágio é a disciplina mais importante do curso de licenciatura, porque é a oportunidade que os professores vão aprender aquilo que a universidade não pode ensinar, que é como ensinar e aprender em sala de aula mesmo, né? E aí, trabalhar junto com os professores, aprender junto com os professores, ambos vão aprendendo nessa interação, né? Então, o estágio é um momento importante de aprendizagem daquilo que, inclusive, a universidade não pode ensinar. Ensinar e aprender a ensinar e aprender é botando a mão na massa, refletindo, analisando. Isso ficou claro até na experiência que o Vinícius e o Giovanni fizeram. Eles refletiram, analisaram aquilo, discutiram no grupo os desafios, né, e compreendendo, quer dizer, a prática como um espaço de aprendizado. O Zeichner fala em 3 espaços de aprendizagem docente. A universidade, a formação inicial, que é uma aprendizagem para a prática futura, tudo bem, é importante, fundamental, necessário. A aprendizagem na prática, quer dizer, aquilo que você aprende, o Pop Tardif dizia, tem conhecimentos que não se ensina para ser docente. Você vai aprender na experiência e refletindo, analisando essa experiência, esse aprendizado ganha espaço. E tem o aprendizado quando aquilo que você vai aprendendo na prática, você vai investigar, vai discutir, vai problematizar, né? Vocês falam, inclusive, em problematização, e eu ia perguntar, mas o que vocês estão entendendo por problematização, né? A problematização envolve discussão de atividades centrais do programa, tais como a imersão e regência. Mas isso é uma questão mais macro, né? Eu acho que quando vocês disseram até que usavam aí a insubordinação criativa, né? Ou até a educação matemática crítica, é um pouco isso, né? Quer dizer, aquilo que a secretaria propõe, né, pode não ser a melhor coisa para os alunos lá da escola, né? E aí tem que fazer uma insubordinação criativa para que os alunos aprendam a matemática que é importante, mas pode não ser daquele jeito que a Secretaria de Educação propõe, né? Vai ter que se criar aí uma outra maneira mais produtiva e rica e ganhar os alunos nesse processo da atividade, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria de destacar, mas, veja bem, não se tira o mérito nenhum do projeto que vocês desenvolveram, que a Bárbara, a Josilda ali, Cristiane e Juracélio, né, desenvolveram, é muito boa, pertinente, e estão de parabéns por essa primeira experiência que vocês estão tendo com a residência pedagógica. E eu estou aqui provocando um pouquinho vocês para pensarem e darem um passo além. Quer dizer, pensar o campo da prática como um aprendizado de todo mundo, dos formadores, dos próprios professores e dos futuros professores, construindo juntos uma prática matemática, uma atividade matemática que seja interessante para os alunos. E às vezes não se tem receita. Eu vou usar sempre modelagem? Não. Ou resolução? Não, vai depender. Ou colocar GeoGebra? Não. Algumas coisas sim, outras não, né? Então, é a demanda, é a necessidade que vai levar você lançar a mão, buscar uma metodologia ativa, de maneira que o aluno possa participar, se envolver e aprender de maneira rica, né, e relevante. Ok? Mais alguém gostaria de comentar? Ainda dá tempo? Pode falar, Jura. Ainda tem tempo, né, Vinícius? Sem prolongar, né? Só para levantar um detalhe, considerando toda a sua fala, a fala da Bárbara, né, tudo que foi pontuado aí sobre essa questão da formação do preceptor, né? Talvez no pouco tempo da exposição ficou parecendo que foi algo estático, né, que aconteceu ali só no início, né, do programa, mas só para reforçar assim que houve demandas no decorrer do processo de formação
e que ela aconteceu devido à necessidade. Então, a Cris está aqui, por exemplo, né, ela pode falar. No meio do percurso, eu trabalhava com a mesa digitalizadora, a Cris ela dava aula mostrando o quadro, né, normal, a câmera, toda aquela dificuldade. Então, falei para ela dessa tecnologia e ela achou interessante, né? E aí eu dei um mini curso ali do que eu sabia, passei para ela, essa formação de como utilizar a mesa digitalizadora, né? Usando aí um software open board como recurso e tal. E a Cris, ela transformou as aulas delas a partir dessa formação. Então, veja, isso aí, Juracélio. Então, assim, ela saiu dela, a necessidade dela, e você, como acadêmico, né, trouxe essa sugestão e calhou. Veja, casou, né? Você não levou, você proporcionou algo que ela estava querendo, estava precisando, né? Muito bem, muito bom. Então, ou seja, não é algo estático, né? É algo dinâmico que foi surgindo as necessidades, a gente tentando ajudar na medida do possível. E ela não falou, mas segundo o depoimento dela, transformou a vida depois que ela começou a usar a mídia digitalizadora para explicar e resolver exercícios com os alunos. Legal. Última fala, Cristiane, porque já o tempo está estourado. Só para falar isso do Juracélio, realmente, isso foi muito importante, me ajudou muito. Foi assim, tudo motivado. Agora eu falava assim que eu estava até desanimada com as minhas aulas, né? E os alunos mesmo elogiam, falam que está ajudando muito, eles estão aprendendo muito mais. E isso eu já comecei a passar para outros professores. No entanto, outros professores também já compraram essa mesa digitalizadora. Então, assim, legal. Foi uma ajuda muito, muito grande. Isso aí, esse é o tipo de colaboração, né? Você deu um exemplo aí excelente. Obrigado. Bom, vamos então para o último trabalho, né, Vinícius? Controla aí o tempo. Isso, professor, podemos seguir. Estágio curricular supervisionado via residência pedagógica, narrativas de residentes na licenciatura. Bárbara? Não perdão. Eu estou errado, né? É o Residência Pedagógica, Elaboração e Execução. Isso. Da Andréia Figueiredo. Isso. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu sou aluna da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no curso de Licenciatura em Matemática, e eu vou apresentar um vídeo, tá? É um vídeo simples, que eu estou relatando a minha experiência que eu tive durante a residência. Vocês veem minha tela já? Vemos sim, só dar play e aumentar o vídeo. Tela cheia. O Residência Pedagógica, ele é um programa que insere os alunos, né, da licenciatura no ambiente escolar. E são obrigatórios 40 horas de regências. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essas aulas. Eu participo do núcleo da Química, Física e Matemática, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e a gente atua na escola Joaquim Saraiva, que é a escola mais próxima que tem à UFO. E a turma é a turma do 3º ano do ensino médio. Eu entrei no residência em outubro de 2020, no meio de uma pandemia. E a minha expectativa era que as aulas fossem síncronas, mas devido a uma série de fatores, às vezes o aluno não tem internet, só tem os dados móveis do celular, então não foi possível. A única forma que nós encontramos foi por meio de videoaulas. Só que as videoaulas, pelo menos para mim, assim, ficava parecendo que você não tinha um retorno dos alunos, não tinha aquele contato com os alunos. Então, em março de 2021, agora, que começou o módulo 2, aí nós conseguimos as aulas síncronas com os alunos. Então, eu vou falar um pouco sobre essas aulas, sobre a minha experiência com essas aulas. Foram 5 aulas,
A primeira aula foi em conjunto com os alunos da matemática, né? Essa primeira aula foi mais para quebrar o gelo, para dialogar com os alunos, para saber as expectativas que eles tinham. E nessa primeira aula, o que me chamou muita atenção é que eles estavam muito, muito preocupados. Eles estavam muito preocupados com a situação escolar deles, como eles iam fazer o Enem, sendo que eles estavam no terceiro ano. Eles estavam bem desanimados. Já as outras 4 aulas, eu trabalhei com estatística. No módulo 1, eu também fiz aulas de estatística. Só que eu conheci nesse meio tempo, pelo residência, por causa do residência, eu conheci a educação matemática crítica. Então, foi totalmente diferente as minhas aulas. Porque a educação matemática crítica, ela é uma metodologia ativa, em que o aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E também trabalhar matemática pensando em fatores sociais, políticos, econômicos. Algo que eu nem tinha pensado para as videoaulas. Então, na primeira aula, eu trabalhei com amostra, variáveis, análise de dados. Na segunda, eu trabalhei com interpretação e leitura de gráficos. Na terceira, trabalhei com média, moda e mediana. E na quarta, problemas do Enem. E como que eu trouxe educação matemática crítica para essas aulas? Primeiro, eu tive a ajuda, né? Do preceptor, que conhece os alunos, da orientadora, que me ajudou muito, tanto para elaborar os planos, quanto para executar. Então, na primeira aula, que nós falamos de variáveis, de amostra, nós também falamos sobre o IBGE, sobre a importância do censo para políticas públicas. Eu trouxe uma reportagem também sobre insegurança alimentar no Brasil. E nessa reportagem, os alunos precisavam encontrar quem era uma amostra, quais variáveis estavam sendo usadas ali. E teve uma pergunta bem interessante do aluno, que ele perguntou se essas pesquisas eram seguras devido ao tamanho da amostra. Então, é esse o intuito mesmo da educação matemática crítica, do aluno se perguntar, do aluno ser crítico. Já na segunda aula, sobre leitura e interpretação de gráficos, e seguindo também a sequência didática que nós tínhamos preparado, eu trouxe um quadrinho sobre trabalho infantil. Eles contribuíram muito. Eles não abriam o microfone, né? Eles têm vergonha, não se sentem à vontade. Mas eles interagem muito por mensagens ali no chat. Então, eles falavam sobre o impacto que isso tem, né, na sociedade, que a criança deixa de estudar. E teve uma diferença muito grande da primeira aula para a terceira, porque na primeira aula eu notei que eles estavam um pouco ansiosos, que eles queriam fazer contas. Então, eles não estavam entendendo por que tinha reportagens ali no meio da aula, qual que era o intuito daquilo. Mesmo que nessas reportagens nós estudamos lá dentro o que era a amostra, mas eles não estavam entendendo, eles estavam muito ansiosos. Foi essa sensação que eu tive. Já na terceira aula, para mim, eu achei que foi a melhor aula, porque eles contribuíram muito, o chat não parava, eles abriram o microfone e o tempo inteiro. Era uma aula, a terceira aula foi sobre média, moda e mediana. Então, eu também trouxe uma reportagem que era sobre o aumento de pessoas internadas serem menores de 60 anos. E dentro dessa reportagem, eu questionei com eles: é melhor usar a média ou a mediana nesse caso, né, nessa reportagem? E eles acharam sensacional, eles discutiram a aula inteira. Então, trazer a matemática crítica faz parte da formação do aluno, faz parte dele refletir sobre não ficar só fazendo, a média é isso, a mediana é aquilo, tal. Mas por que eu tenho que usar a média? Por que a média é mais segura? Porque a mediana, nesse caso, ela é melhor do que a média.
Então, eu acho que o aluno entende melhor o que ele está fazendo e não só fazendo contas por fazer. E, por fim, a última aula foi só com problemas do Enem, porque eles estão no 3º ano e vão prestar o Enem, né? Além das aulas, nós temos várias reuniões. Nessas reuniões nós trocamos experiência, o que deu certo na aula de um, o que não deu certo, o que aconteceu. E também de formação. Nós fizemos muitas leituras, discutimos essas leituras. O residência pedagógica ele é muito importante para a formação do professor, porque agora eu me sinto um pouco mais segura para dar aula depois que eu me formar, porque você passando por esse ambiente escolar, conhece os alunos, você participa de reuniões, de conselho de classe, então você você sabe o que você vai encontrar quando você terminar o curso. Então isso te dá uma segurança maior. E também da sua formação pessoal, porque você aprende muito e traz isso para a sua vida. E para terminar, no livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, tem uma parte que ele fala: ensinar exige respeito aos saberes do educando. E ali ele fala: por que não discutir a realidade concreta dos alunos? E tem uma parte aqui que eu vou ler, que é: por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? Então, a matemática crítica, né, a educação matemática crítica, ela traz isso, além da matemática, e trabalhar a matemática na visão da educação matemática crítica com os alunos foi uma experiência sensacional. Eu tanto ensinei um pouco que eu sei, como eu aprendi muito. Me trouxe um pouco mais de humanidade, e eu acho que o mundo precisa de um pouco mais de humanidade, né? Então eu quero agradecer a todos que tiraram um tempinho aí para me escutar e dizer que é muito importante a residência pedagógica nos cursos de licenciatura. Então, obrigada. Muito bem, Andréia Figueiredo, né? Gostei aí do seu vídeo, né, que você gravou, da sua apresentação, né? Ficou bastante claro aí a sua experiência na residência pedagógica, né? E gostaria de ouvir os comentários da turma aí que está participando. Temos 10 minutos ainda para fechar. O que chamou a atenção de vocês aí nesse trabalho, nessa experiência, eu vou chamar assim, da Andréia? O que chamou a atenção de vocês? Josilda. Eu achei interessante a proposta, né, de ela trabalhar com a educação matemática crítica e trazer para o Paulo Freire para a educação matemática, né, posto que é extremamente importante, né, analisar a matemática dentro de uma perspectiva crítica, de não neutralidade, né, e de uma forma diferente, né, do que tradicionalmente se enxergava a matemática. Então, bastante importante, e penso que também deve ter sido interessante para os professores da rede estadual, né, e não só para os alunos, mas também um aprendizado para os preceptores, porque realmente é um processo de aprendizado mútuo, né, como eu coloquei na minha apresentação. Bem diferente de que o professor talvez tenha entendido que a gente tem uma perspectiva colonizadora, nada disso, né? A gente está num processo de construção e de aprendizado conjunto. Então, eu acho que fazer essas reflexões junto com o preceptor é importante e junto com esse processo de reflexão, a gente aprende com eles também, né? Então, bem longe da gente pensar, né, em dizer o que a escola pública tem que fazer, né, ou ensinar o que eles têm que fazer. Mas é um processo de construção e de aprendizado mútuo. Parabéns. Muito bom. Muito boa fala aí. Gostei da sua reflexão aí, da sua análise. Muito boa.
Vinícius. Professor, eu gostaria de falar, a Andréia, né, como eu sou aluno de licenciatura, eu fico, assim como ela compartilha dessa felicidade de a gente ter programas como o Residência Pedagógica, como o PIBID, que nos leva para a sala de aula, mesmo na licenciatura. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, conceitos que ficam muito no mundo das ideias, né? Então ali a gente, nossa, olha, demonstração da fórmula de Bhaskara, vamos ver demonstração, achando que se a gente não tem um cuidado da forma que a gente leva para os alunos, não vai se tornar alguma coisa que se torna significativo para eles, né? Percebi na sua fala quanto o programa de residência pedagógica te deu autonomia, te deu confiança para entrar mais preparado na sala de aula. E eu compartilho da mesma situação juntamente com os meus colegas, né? Que não estão aqui, mas que com a residência pedagógica hoje se sentem mais confortáveis para entrar numa sala de aula, não tem aquele medo, né? Então, conseguem levar para a universidade a gente fazer esse diálogo. E como eu mencionei, é muito importante que a gente tenha espaço para a gente compartilhar e estudar, por exemplo, a experiência que você viveu, né? Como eu mencionei, ter uma disciplina ou espaços, grupos de pesquisa onde a gente possa compartilhar nossas práticas, estudar, analisar, para que a gente sempre possa pensar por outros caminhos, mostrar para a nossa comunidade o que a gente está fazendo, o que está produzindo. Então, fico muito feliz aí com a sua apresentação, que eu compartilho do mesmo sentimento. Muito bem, muito bem. Boa fala aí, Vinícius, gostei. Wagner? Sim, Wagner. Professor, seu microfone está fechado. Perdão. Muito boas suas colocações, Wagner, obrigado aí. Mais alguém que gostaria de falar? Bom, o que eu queria assim destacar, que me chamou a atenção, né, é a proposta mesmo de trabalhar estatística, não a partir dos conceitos. O ponto de partida, para estudar a estatística, para poder entender o que é estatística, vamos começar a aprender alguns conceitos de estatística, o que é moda, o que é média, mediana, papapá, né? Estudar os conceitos. Não foi isso que a Andréia pensou e construiu em diálogo com a formadora da universidade, a orientadora, e a preceptora lá, que você disse que conversou com elas e construiu aprender estatística, não aprender estatística para entender, mas sim aprender estatisticando. Quer dizer, num próprio processo de prática social, onde a estatística aparece como instrumento de leitura e compreensão do mundo, né, como diz o Paulo Freire, né, a estatística, os conceitos estão lá embutidos, né, os conceitos estão situados nessa prática social.
E aí dá para entender o que é uma média, o que é uma mediana, discutir essas questões, quer dizer, os conceitos situados numa prática social diferente. Isso é uma perspectiva, sim, da educação matemática crítica, né? Muito bem trabalhada pelo Ole Skogsmose. O Ole Skogsmose é um dinamarquês que se baseou muito em Paulo Freire para desenvolver a educação matemática crítica, né? E depois ele aprendeu português para entender melhor essa educação matemática crítica, baseada em Paulo Freire, né? E tem atualmente, inclusive, atuado agora aqui em Rio Claro, no mestrado e doutorado aí em Rio Claro, ele tem participação efetiva, né? E tem umas publicações internacionais muito importantes sobre educação matemática crítica, né? A partir da própria prática, né, situada, quer dizer, trabalhou com resolução de problemas? Sim. Trabalhou com modelagem em estatística? Sim. Quer dizer, trabalhou com a prática social do uso da estatística, né, em jornais, reportagens. Os alunos inicialmente estranharam um pouco, professor de matemática trabalhando com essas coisas, né? Mas depois eles foram percebendo pelas discussões e foram compreendendo esses conceitos que estão por trás dessa abordagem. Muito bem, muito interessante isso que você fez aí, né? Aprender estatisticando, né? A partir de uma prática, o conceito já situado numa prática social, né? Não o conceito para depois tentar aplicar ou entender, né? No próprio uso da matemática ou das ideias matemáticas, no uso social delas, é que a gente vai entender e pode até entender os conceitos que estão por trás, né? É uma outra forma de abordar os conteúdos, e os alunos se engajaram, né? Eu até fiquei bastante assim, impressionado como você conseguiu, né, ganhar os alunos nesse tipo de atividade, né? Fala um pouco mais disso para nós, Andréia. Não foi fácil, não é algo bem... Eu sei, nada é fácil. Porque na primeira aula, que foi sobre introdução mesmo a estatísticas, eles estavam quietos, ninguém falava nada. Aí eu ficava, ai meu Deus, será que isso está funcionando? Quando foi para as últimas, aí eu vi que realmente foi uma construção. Muito bem, é uma construção, nada é fácil. Nada é fácil, até porque os alunos têm que aprender a aprender de outra forma, né? E você também aprender a como ensinar, pensando em trabalhar algo que faça sentido para os alunos, né? E de repente eles percebem que aquilo que você estava trabalhando tinha sentido, né? E aí, é claro, aí foi embora. Muito bom. É muito bom quando isso acontece, né? Mais alguém que gostaria de colocar suas palavras aí, refletir? Não? Então, acho que podemos dar por encerrada essa sessão. Eu gostei muito da sessão. Parabéns a todos os que apresentaram o trabalho, né? Todos os trabalhos têm e foram relevantes. A gente aprende e discutindo, problematizando. Então, eu tentei aqui fazer alguma problematização no sentido. Eu percebo que o grupo de Araraquara tem um potencial imenso, um grupo muito forte, né? E que tenho certeza que vocês vão terminar esse projeto de maneira brilhante, né? Então, todo começo é difícil, né? Mas vocês têm aí demonstraram que tem um grande potencial, né? E eu tentei, digamos assim, instigar um pouquinho vocês nessa perspectiva, né? Tá bom? Espero que vocês tenham sucesso aí, e também o Vinícius, né? Giovanni, com a Ana Paula, aí no trabalho que vocês vêm desenvolvendo, ainda tem muito a aprender, e bem como também, né, o pessoal daí de Uberlândia, que está tentando trabalhar nessa perspectiva mais da educação matemática crítica. Meus parabéns. Não é só a estatística que dá para trabalhar nessa perspectiva, né, mas também muitos outros conteúdos, né?
Professor, antes da gente encerrar, eu vou pedir para todo mundo que puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto da sessão de comunicação, por favor. Ótimo. Vamos abrir todo mundo a câmera. Então, pessoal, vou tirar foto, tá? Todo mundo, a gente aí. Parabéns aí, pessoal. Parabéns a todos, né? Foi muito boa a sessão aí, gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado e aprendido algo nessa discussão, tá ok? Parabéns aí, Bárbara, né? Vinícius, Andréia, né? Luciane, Genival, ok? Todo mundo aí, Giovanni, Juscelio, Juliana. Obrigado aí. Vamos continuar que tem mais coisas pela frente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Até mais.